Estimados telespectadores do Only Bible, até agora temos examinado com vocês os elementos do amor que se mencionam em 1 de Coríntios, capítulo 13. Hoje também, continuando com o episódio passado, examinaremos os tipos de inveja dentro do tema. O amor não tem inveja. É um tempo para compartilhar a graça, enquanto buscamos a mensagem de amor de Deus oculta na Bíblia. Meditaremos na Palavra de Deus, 1 de Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não tem inveja. O primeiro rei de Israel, Saul, foi um homem que desperdiçou sua vida pela inveja. Para ele, Davi era um benfeitor que havia salvado a nação. Quando o moral dos soldados havia caído por terra diante da ameaça do guerreiro filisteu Golias, Davi apareceu como um herói e derrubou o inimigo de um só golpe com uma pedra de funda. Com isso, o resultado da batalha já estava decidido. Inclusive depois, Davi desempenhou um papel crucial na defesa da nação contra as frequentes invasões dos filisteus nas fronteiras de Israel. No entanto, o problema começou a partir daqui. Entre a multidão que aclamava Saul e Davi ao seu regresso vitorioso, ouviu-se um clamor que lhe resultou sumamente incômodo. 1 Samuel 18:7 diz: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Saul sentiu-se desgostoso. Como se atrevem a comparar-me com Davi? Não era mais do que um simples pastorzinho de ovelhas. Quanto mais pensava, mais indignado se sentia, e a ira se apoderava dele. Não só lhe incomodava que o povo elogiasse Davi, como começou a ver as ações de Davi de uma maneira completamente diferente. Cada um de seus atos devia parecer-lhe calculado a Saul, como se Davi buscasse ganhar o coração do povo. Agora, a direção de sua ira se dirigia para Davi. Se já ganhou o coração do povo e os tem do seu lado, não é só questão de tempo que usurpe o trono? Quando seus pensamentos chegaram a este ponto, Saul buscou uma oportunidade para eliminar Davi. Justo quando Davi havia vindo tocar a harpa para ele, enquanto sofria por um espírito mau, Saul não perdeu a oportunidade e lhe arrojou uma lança afiada. Felizmente, Davi a esquivou rapidamente e superou o perigoso momento. Desde então, Saul, ardendo em inveja, obcecou-se em matar Davi. Enviou-o ao campo de batalha e o perseguiu obstinadamente com seus soldados para matá-lo. Não obstante, Davi não tinha a mínima intenção de fazer dano a Saul, porque era o rei ungido por Deus. Na realidade, Saul também o sabia. Apesar disso, a chama da inveja, uma vez acesa, não se apagou facilmente. Uma corrente de pensamentos o atormentava. Finalmente, Saul não teve nenhum só dia de paz por causa da inveja, a ponto de tirar a própria vida numa batalha contra os filisteus. Outro exemplo é o daqueles que, por inveja, se opuseram a Moisés. Em Números, capítulo 16, aparecem Coré, Datã e Abirão. Coré, que era descendente de Levi, e os irmãos Datã e Abirão, que pertenciam à tribo de Ruben, abrigavam descontentamento contra Moisés e Arão, que o ajudava. Incomodava-lhes pensar que um homem que havia vivido como um pastor de ovelhas desconhecido no deserto de Midian, como fugitivo, agora os governava. E também sentiam ciúmes por querer ocupar eles mesmos posições de liderança. Assim começaram a contactar a gente e a buscar partidários. Coré, Datã e Abirão, depois de conseguir 250 simpatizantes, pensaram que esta seria a oportunidade para tomar o controle. Crendo que tinham suficientes possibilidades de ganhar, aproximaram-se de Moisés e Arão para confrontá-los. Em Números 16:3 disseram: Basta já de vós, porque toda a congregação, todos eles são santos, e no meio deles está Jeová. Por que, pois, vos levantais vós sobre a congregação de Jeová? Diante daqueles que os acusavam diretamente, Moisés não disse nada. Apenas se prostrou diante de Deus em oração e depois lhes fez ver seu erro e pediu que Deus julgasse. Então, a ira de Deus desceu, a terra se abriu e eles, suas famílias e todas as pessoas e bens pertencentes a Coré
caíram ao Seol. Do mesmo modo, os 250 homens que os apoiaram foram consumidos pelo fogo. Moisés não havia feito nenhuma só coisa que prejudicasse o povo, tal como registra Números 16, 15. Então Moisés se irou grandemente e disse a Jeová: Não atentes para a sua oferta, nem ainda um jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Ao contrário, como líder, guiou o povo entregando tudo de si. Além disso, demonstrou que Deus estava com ele através dos prodígios e maravilhas que o acompanhavam. Mostrou as 10 pragas sobre o Egito, dividiu o Mar Vermelho para atravessá-lo em seco, fez brotar água da rocha e os alimentou com maná e codornizes no deserto, manifestando obras assombrosas. Apesar de tudo isso, o caluniaram e se opuseram, dizendo que Moisés se enaltecia a si mesmo. Deus fez com que todo o povo compreendesse quão grande era o pecado daqueles que invejaram a Moisés. Porque julgar e condenar a pessoa que Deus levantou é o mesmo que julgar e condenar a Deus. Por isso não se deve criticar sem reservas uma igreja que ministra em nome do Senhor, dizendo que está equivocada ou que é uma heresia. Devido a que somos irmãos e irmãs em Deus, a inveja é um pecado igualmente grande diante dele. Estimados telespectadores do Only Bible, podemos obter o que desejamos por meio da inveja? De modo algum. Como diz Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes, matais e ardeis de inveja, e não podeis alcançar. Combateis e lutais, mas nada tendes, porque não pedis. Ainda que até certo ponto possa parecer que se põe o outro em dificuldades e se lhe ultrapassa, no final não se pode ter tudo o que se deseja. Ao contrário, como diz Jó 4:8. Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam injúria, cegam-na. O mal que alguém fez regressa como um bumerangue. Como preço pela maldade que alguém semeou, contraem-se enfermidades ou sofre-se calamidade na família e no trabalho. Assim como assinala Provérbios 14:30. O coração tranquilo é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. A inveja danifica a si mesmo, por isso é completamente prejudicial e de nenhum proveito. Portanto, se se quer estar à frente dos demais, em lugar de gastar energia na inveja, deve-se pedir a Deus, que governa toda a vida, morte, dita e desdita. Claro, não é por pedir que se obterá tudo. Como diz Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedir para gastar nos deleites não é a vontade de Deus, por isso não se pode receber. Mas quantas pessoas pedem segundo sua cobiça? Pedem riquezas, honra e autoridade só para sua própria comodidade e jactância. Às vezes, ao cumprir com o ministério, isto me parece lamentável, porque a bênção de que o Espírito prospere é mais importante do que as riquezas, a honra e a autoridade. Não importa quanto se tenha e se desfrute, se o Espírito não consegue ser salvo, de que serve? O que devemos ter sempre presente é que tudo neste mundo finalmente se desvanecerá como a névoa. 1 de João 2:17 cita: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E tal como menciona Eclesiastes 2:8. Vaidade de vaidades, disse o pregador, tudo é vaidade. Espero que não se afanem pelas coisas vãs deste mundo, invejando e brigando com seus irmãos, mas que se esforcem para alcançar um coração conforme a Deus. Então, Deus cumprirá os desejos de seu coração e lhes permitirá obter o eterno reino dos céus. A razão pela qual os irmãos invejam, apesar de crerem em Deus, é precisamente porque têm pouca fé e não têm amor. Se a fé e o amor por Deus e pelo céu são escassos, inveja-se para obter mais riquezas, honra e autoridade do mundo. Se possui a fé segura de que, como filhos salvos de Deus, tem a cidadania no céu, os irmãos e irmãs unidos no Senhor convertem-se em mais do que uma família. É porque creem que viveremos juntos eternamente no céu no futuro. Inclusive, aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo são pessoas valiosas, as quais devemos guiar à salvação.
Na medida em que o amor verdadeiro desce sobre esta fé firme, chega-se a amar o próximo como a si mesmo. Por isso, ver que ao outro vai bem é gozo e felicidade, como se a si mesmo lhe fosse bem. Desta maneira, a pessoa que tem verdadeira fé não persegue as coisas vãs deste mundo, mas se esforça na obra do Senhor para arrebatar um melhor lugar no céu, isto é, adquire um desejo ou ambição espiritual. Como diz Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o arrebatam. O desejo ou ambição espiritual é claramente diferente da inveja. Por certo, é importante ter o coração de querer transformar-se mais diligentemente do que ninguém no Senhor e de servir com fervor. Mas esse coração nunca deve exceder-se a ponto de desviar-se da verdade ou fazer tropeçar o próximo. Inclusive, ao esforçar-se, é quando sempre se olha ao redor. Busca-se o benefício do próximo e segue-se a paz, para que se possa alcançar o amor verdadeiro que o Senhor deseja. Querida família do Only Bible, descobriram a inveja e os ciúmes ocultos em seu coração através da palavra? Se por casualidade fica algo de ciúmes, espero que hoje, neste momento, os entreguem ao Senhor e se encham de seu amor. Orarei por vocês. Bom Pai Deus, nesta mensagem, examinamos sobre a inveja. Permite-nos examinarmos e refletir sobre quanto temos servido e amado ao nosso próximo. E se nosso coração tem sido um de bondade e amor que se goza junto com eles, quando lhes vai bem, são prósperos, reconhecidos e elogiados. Ajuda-nos a dar-nos conta de que se nos sentimos mal e carregados porque ao outro lhe foi bem, isso é claramente inveja e ciúmes, para que possamos despojar-nos por completo destas formas de maldade, encher-nos do amor do Senhor e ser plenos da paz verdadeira e do céu. Dou-te as graças e oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.